Vamos para o nosso próximo destaque de hoje, que é o seguinte: mesmo discursando contra o sigilo durante toda a campanha, o governo Lula decidiu ocultar as imagens da invasão registradas pelo sistema de câmeras do Palácio do Planalto. O conteúdo foi solicitado pelo jornal Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação. Contudo, o Executivo Federal alegou riscos para a segurança das instalações do prédio para negar o conteúdo na íntegra. Esta é a segunda imposição de sigilo feita pelo governo Lula. Na primeira, o presidente decidiu esconder a lista de convidados e o valor gasto no coquetel de sua posse. Mas com você, Roberto Mota, que achou da decisão, Mota? Qualquer coisa que o Estado brasileiro diga que é importante, é importante. Qualquer coisa que o Estado diga que não importa, é porque não importa. Qualquer coisa que o Estado diga é verdade. Qualquer coisa que os adversários digam é mentira. O Estado cria a lei e interpreta a lei que ele mesmo criou. E a interpretação de hoje pode ser oposta à de ontem. Não há qualquer obrigação com coerência. A lógica, a linguagem e a justiça se tornaram meros instrumentos que o Estado usa quando quer, da forma que quer. Os cidadãos brasileiros existem para servir ao Estado. Os cidadãos brasileiros existem para pagar os impostos e alimentar a máquina política a cada 2 anos com os seus votos. Esse é o Estado brasileiro, como sempre foi, agora, de novo, na versão PT. Você, Cláudio Dantas, que achou do sigilo, Cláudio? É uma prática antiga, o sigilo pelo PT, nos governos do PT. Eu me lembro que quando o Temer assumiu, o ministro-chefe do GSI era o Sérgio Etchegoyen, e ele fez um levantamento, houve ali uma ocorrência desses protestos que sempre aconteceram na esplanada, a imprensa fazendo suas reportagens, e aí surgiu o questionamento sobre onde estavam as câmeras do Palácio do Planalto, porque a imprensa verificou que não havia câmeras no Palácio do Planalto registrando a movimentação de quem entra e de quem sai. E aí o Sérgio Etchegoyen fez um levantamento e descobriu que elas não existiam desde 2009. Elas foram retiradas em 2009 pelo Lula e nunca mais foram colocadas, nem pela Dilma nem nada. Isso me lembra, inclusive, que o Lula tinha a prática de deixar ali uma foto com uma indicação de quem podia entrar e sair do Palácio do Planalto e ir ao seu gabinete sem precisar de crachá, sem precisar fazer ali aquela portaria, chegar na portaria, fazer o cadastro, né? Às vezes tirar uma foto, deixar a identidade. Me lembro que o Carlos Bunlai, o pecuarista, que na verdade era um operador ligado aí à cúpula do partido e ao próprio Lula, ele entrava e saía sem registro algum. O próprio cartão corporativo, que agora vem à tona em função de uma estratégia política de expor os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles foram mantidos em sigilo durante toda a gestão do PT. Então, esperar transparência do governo do PT vira aquele meme, né, da caveirinha que vai ficar esperando sentado. José Maria Trindade, e tem algum bastidor para a gente, Zé? O que será que explica essa decisão do governo de ter mantido sob sigilo as imagens do Palácio do Planalto, Zé? E isso é uma dessas coisas inexplicáveis. Eu até andei conversando aqui sobre essa... Até eu fiquei assustado e me disseram o seguinte, que o objetivo prático ali é de preservar as instalações no sentido de não deixar a público como são as instalações ali dentro do Palácio do Planalto, mas isso é besteira, porque qualquer um pode entrar no Palácio do Planalto quando houver uma posse, quando tem alguma solenidade, todos entram no Palácio do Planalto. É claro que o terceiro andar ali, a parte do presidente da República, ele fica mais blindado, mais isolado. E as câmeras internas também, elas não mostram exatamente como é a planta que poderia ocasionar um planejamento de qualquer operação dentro do Palácio do Planalto. Isso é um discurso que não fica em pé. Na verdade, mesmo, eu entendo isso aí como uma tentativa de dizer que o sigilo é normal,
é de dizer que decretar sigilo é uma banalidade. E no meio de vários decretos de sigilos, aí se coloca alguma coisa muito importante. Eu entendo que tem que ser exatamente o contrário. Nada de sigilo. Quando houver um sigilo, até o próprio sigilo tem que ser revelado. Não é evidentemente o conteúdo, mas dizer, olha, estamos colocando aqui o sigilo sobre esse assunto. Ou seja, é o que prometeu que não vai ser cumprido. Mais um ponto. Pavinato. Bom, o amor venceu. Se eu pensar no amor como transação, eu ter câmeras de segurança filmando, isso é pornografia. E pornografia não consentida é crime. Portanto, acho que é uma medida aí para que eles não incorram nesse crime de pornografia não consentida. De todo modo, nesse momento em que nós temos um presidente que diz tanta coisa, né? Que quer pacificar e unir o Brasil, que ele tem a missão de acabar com esta polarização, e vejo uma atitude como essa, talvez acabar com a polarização é construir um muro, né? E dizimar, ou sumir, ou prender, ou punir todos aqueles que não pensam como ele. Afinal, como ele disse no seu discurso de posse, no Brasil vai ter liberdade de expressão, é claro, mas desde que a pessoa tenha coisa boa para falar. Isso é muito significativo. Quando eu, nesse momento delicado da história do nosso país, eu coloco em sigilo essas gravações, sob o argumento esdrúxulo de que isso coloca em risco a segurança das instalações que já estão destruídas, ou a Praça dos Três Poderes está abrigando o MI6, e eu não sei. Nesse momento, com o Brasil polarizado e com um chefe de Estado dizendo que é o defensor da democracia, o que não é verdade, porque ele gosta do Maduro e gosta do Fidel e do Raul, o irmão que sobrou do Fidel, quando ele diz que ele é a favor da transparência, mas não é verdade, porque ele gosta de um sigilo. E quando ele diz que ele quer pacificar, quando na verdade ele está separando, por quê? Quando ele coloca em sigilo essas gravações, ele coloca gasolina numa fogueira que está acesa desde o dia 8 de janeiro. Muito embora nós saibamos que pessoas que foram até Brasília, acamparam em quartéis, depredaram patrimônio público, tenham cometido crime, até mesmo aquelas que ficaram paradinhas, porque em 2019 Jair Bolsonaro sancionou alterações no Código Penal e que tornou crime o simples ato de você incitar as Forças Armadas a terem animosidade com outros poderes e instituições. Não era crime, mas passou a ser em 2019. E ninguém pode falar no Brasil que não conhecia a lei para dizer que não a cumpriu. Existe uma ficção de que você, adulto capaz, tem que conhecer, tem que saber o que é crime e o que não é. Não sabia? Azar o seu. Você, adulto, deveria saber. Essas pessoas cometeram crime, sim. Mas o que impera na rede social, meus queridos amigos, é a teoria do infiltrado. A teoria do infiltrado é uma realidade que leva muitas pessoas a negarem até o crime dos seus correligionários, dos seus compatriotas que se filmaram cometendo crimes que foram criados em 2019 e sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu não estou dizendo aqui que não houve infiltrado ou que teve, porque tanto faz. Todo aquele que comete crime deve ser investigado, julgado e punido. Mas o fato é que nós temos uma boa parcela da população que se escora tão somente nesta teoria, nesta narrativa, nessa teoria da conspiração, talvez, ou não, de que tudo isso foi obra de infiltrados e que eles começaram. Repito, não importa. Qualquer pessoa de qualquer ideologia cometeu crime, deve responder por ele. Mas quando eu coloco o sigilo, o que eu faço? Eu alimento
a narrativa do infiltrado. Eu alimento a narrativa de que o quebra-quebra já aconteceu antes dos patriotas entrarem na sede dos três poderes. Portanto, esta é uma tacada de gaslight. Para quem não sabe o que é gaslight, é o seguinte: algumas pessoas pegam você. Imagina, Vitor, que eu não sou louco, tá? Imagina que eu sou uma pessoa sã, não sou louco. Você, o Mota, o Trindade, o Dantas, querem me encurralar. Vocês ficam, você é louco, me põe uma camisa de força. E eu não sou louco, eu fico nervoso com aquilo e eu passo a parecer louco. Isso é o gaslight. E as pessoas acham que eu sou louco. Pôr em sigilo essas gravações, com essas teorias que existem sobre infiltrado, é uma técnica de gaslight para aqueles que ainda tentam resistir, para fazer com que eles pareçam de fato antidemocráticos. Quando, na verdade, antidemocrático é manter em sigilo dados sobre um patrimônio que é público, e porque é público, é de todos, e se é de todos, não é de ninguém.